Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o nosso projeto de revisão do índice e do dólar. Fazer a revisão do dia 9 de junho, tá? Lembro que o dólar ele tem se mostrado dando um forte movimento, normalmente na parte da manhã, e uma grande acumulação na parte da tarde. Antes de começar, vamos dar uma olhada pro passado, né? Vamos ver. Eu marquei algumas regiões e eu tô com 3 fibos desenhados, tá? Esse daqui, esse vermelho, tá? Que ele foi um movimento bem bonito, que ele respeitou muito aqui. Logo em seguida eu tive o alvo dele aqui, tá? Teve mais um alvo dele aqui e aqui, tá? E que agora nesse momento eu já estou esperando o terceiro alvo dele aqui, tá? Também tenho este fibo, que ele delineou a mínima de ontem, tá? É um fibo de 2 dias. E este fibo que é o fibo de ontem. Perfeito? Não fiz a extensão deles, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que começa o dia. O dia abriu com gap de alta, né? As médias já inclinaram para cima. Um fortíssimo volume. Esse volume aparece poucas vezes na abertura do mercado, né? E eu posso inferir que o mercado ficou trabalhando meia hora dentro desta primeira regiãozinha, né? Então, teve um rompimento, certo? Normalmente eu não opero isso, mas esse acaba sendo até um rompimento bonito, tá? O que eu preciso desse momento? O que eu preciso dele? Eu já tenho um alvo, segundo, terceiro alvo, já vou pôr direto ele, tá? Vou deixar ele como um verdinho, ficou meio feio, mas eu tenho aqui um trade de primeiro movimento, tá? O stop caro, mas normalmente essas barras do dólar são altamente técnicas, então vamos ver como é que ele se sucedeu, certo? Já fez um movimentozão, chegou até a romper o nosso alvo, e aqui tem o terceiro alvo. Vamos tentar entender por que ele parou aqui. Ele tentou parar porque ele está operando como se fosse o primeiro alvo desse pivôzinho, tá? Já que eu tenho o terceiro alvo, né? Abertura do mercado, terceiro alvo, junto com média de 200, todo mundo já começa a pensar em reversão. A gente não tem um pivô claro, um pivô definido, só se tentar usar esta retração aqui, ó, como um pivôzinho, tá? Mas eu enxergo que ele já fez um super de um movimento. Interessante também entender o que da conjuntura como ele foi aqui, por que ele habilitou essa compra aqui. Ele abriu em gap de alta, um candle de dúvida, mas em nenhum momento ele foi buscar o fundo do candle. Vamos ver até onde que eles tentaram buscar o candle. Mais próximo que tentaram buscar no candle foi aqui, ó, uns 25%, 75%, e em nenhum momento conseguiram fechar abaixo de 50% deste candle,
tá? Então eu tenho aqui o alvo. Aqui já normalmente entra a pressão vendedora, entrou. Volume não tão elevado. O último candle que bateu no alvo também não foi um candle de exaustão, não teve volume significativo. E aqui a gente já tem algo que a gente pode começar a falar, que é um candle com exaustão, né? Olha lá, praticamente o triplo, quádruplo do volume anterior, o dobro do volume médio, certo? E foi um volume de rejeição, então, na média de 200. Então a gente precisa ter uma confirmação para realizar uma venda, mas aqui a gente já começa a entender que tem uma exaustão, tá? Vamos tentar entender qual que era o driver dele aqui. Então, onde ele foi até este rompimento. Sob outra ótica, tá? Vamos ver. Não tem, tá? Mas eu queria fazer um teste com vocês, aproveitar que a gente tem um pouco de tempo aqui, tá? Então, aproveitar que a gente está com um pouco de tempo, o que a gente consegue observar é o seguinte: trabalhou dentro, trabalhou dentro, trabalhou dentro, trabalhou dentro, rompeu, entrou, saiu. Então, vamos lá. 100% deste candle, tá? Normalmente a gente já consegue enxergar isso no olho, mas é interessante mostrar que também funciona esse método, tá? É um método um pouco mais empírico, mas, né? Então vamos lá, continuando. A gente perdeu o candle, na perda décima mínima talvez seria uma venda, tá? Eu não sou muito fã de operar reversão. Se eu tivesse operado, teria operado aqui em cima. Então, até o momento, eu só enxerguei, só uma operação. Eu acho que esse retângulo aqui a gente já pode retirar, que ele não é mais importante para a gente. Então, o que eu vou fazer? Fazer a extensão, a gente voltou para a região de 50%. Tá? E eu não enxergo nada aqui, tá bom? Por quê? Porque as médias para mim elas estão invertidas, eu gosto de média alinhada, coisas mais organizadas, tá? O único item que eu enxergo aqui é isso daqui, ó. Enxergo uma bandeirinha, tá? Para não ser forçação de barra, eu enxergo isso daqui e eu entendo que o candle dominante é este daqui. Ah, mas ele rompeu, fechou dentro, fechou fora, fechou dentro, foi tentar testar o topo 2 vezes, não conseguiu. Então eu vou delinear que esse candle aqui é o candle que tá mandando no presente momento. E eu também sei que esse daqui é um candle muito importante. Por quê? Porque ele praticamente não ele teve o fundo violado 1, 2, 3 vezes e na quarta defendendo, né? Quem entrou aqui, certo? Da mesma forma como eu sei que esse candle é muito importante, tá? Então, volume razoável, pegou lá praticamente no suporte, certo? Aqui tem uma operação de venda? Vou falar, tem. Eu entraria? Acredito que não, tá? Esperaria um pullback, então aqui eu já começo a ter uma cara de pullback, tá? 5, 10, 15, 20 minutos, média de 8, média de 20, candle de reversão. Isso daqui é uma entrada
na qual eu entraria. Tá? Eu entraria. Tá? Estão vendo? Tá? Já deu operação, tá? Não perdeu o fundo. E ó, e qual fundo que ele não perdeu? Vamos ver. Tá? Vamos lá. Então, vamos continuar. Tá? Para mim não tem muita coisa aqui. O que eu continuo enxergando? Continuo enxergando uma bandeira, mas as médias novamente para mim estão desalinhadas. Então, o que né? Então eu posso até unir essas duas regiões, porque para mim o que ele fez? Ele fez o primeiro movimento, está consolidando. Está consolidando de uma forma um pouco errática. Tá? O que eu consegui enxergar aqui, mas só enxerguei agora, não enxerguei na hora. Enxerguei um pivôzinho. Tá? Foi acionado, mas nada muito bonito. Estou vendo o movimento meio errático. Tá? E as médias flexionam para um lado, flexionam para o outro. Vê que a gente agora, ó, a gente conseguiu romper, virou resistência, tá? Nem veio testar novamente essa região. E já são 2 da tarde. Deixa eu tirar um pouco de magnitude. Opa! Agora sim. Só que ainda está dentro da região. Tá? Só que agora eu passei muito rápido. Olha que coisa linda. Os candles aqui eles estão vindo, né? A gente vê que o volume baixa e de repente a gente começa a ter alguns volumes significativos, como por exemplo este candle de dúvida seguido por uma mini barra elefante, depois um movimento de correção, um candle negativo, um candle positivo e um candle com muito volume. Para os mais atentos, topo, fundo, região de 50, essa é a região, então aqui teria uma entrada. Na verdade, para ser mais honesto, a superação desta máxima seria uma entrada, tá? Então, tem um alvo ali em cima, tá? Mas eu vou deixar ele. Só que eu estou dentro de uma região. Comprei para fora, voltou para dentro com o volume. Então a gente vê novamente um período de consolidação. Nada a fazer. Quem gosta de operar, né? Uma mini bandeirinha, perdeu a média de 200, perdeu a VWAP semanal, certo? As médias realinhadas, uma operação de pouco risco. Então aqui a gente tem mais uma operação. Uma operação possível. Tá? Eu vou falar que, em virtude do contexto, ele já deu um movimento de alta, não armou, deu um movimento de alta, não armou uma volta em V, tá? Ele foi lá testar novamente o topo, armou um pivôzinho de baixo, que seria uma opção, seria, assim como aqui também seria uma opção, uma vez que a gente tem a confirmação
confirmação da perda deste pivôzinho. Tá? Então, foi embora, mas fechou onde? Dentro da região de consolidação. Então a gente tem que até controlar a mão. Olha lá, confirmação do pivôzinho, pegou bem no alvo. Perfeito. Fechou fora da região. Fechou fora, uba. Agora sim. E voltou e fechou dentro. Um candle lá pelas 4, bastante. Um corpo muito significativo, mas olha o volume. Volume muito baixo. Você vai entrar na perda dessa mínima, dá até para arriscar, né? Mas olha onde é que está a média de 20. 16 pontos para lá. Um stop de 13 pontos, até dá para entrar na perda da mínima. Não perdeu, tá? E ele começa a montar um pivô, tá? Antes de confirmar o pivô, tenta fazer mais um pullback. Bom que as médias estão convergindo. Faz um halt na média, deixa um candle de reversão com volume e novamente uma oportunidade de compra visando o rompimento desse pivô. Mas que horas são? 5:30 da tarde, então para mim já acabou o dia, tá? E foi. Então, esse foi o final do dia. Novamente, um amplo movimento inicial, seguindo de um movimento de acumulação e distribuição. Perfeito? Obrigado pela presença. E se tiver algo que passou, que vocês tenham visto, que eventualmente eu não tenha visto, eu agradeço o compartilhamento da sua visão. Forte abraço a todos.